A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou a Bispa Ana Caroline e estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e da Bispa Rosana, que são os bispos primários do nosso ministério. Através deste programa, você vai receber a mensagem da graça de Deus, uma mensagem poderosa que foi pregada no altar da nossa sede internacional, aqui no Rio de Janeiro, em Campinho, e certamente Deus falará ao seu coração. Hoje vamos continuar assistindo ao tema Fazendo Mudanças. Que tema importante! Eu quero saudar, dando boas-vindas a todos os irmãos que nos acompanham. Você que está aqui no Rio de Janeiro, nos arredores aqui da nossa igreja, você que está em qualquer outra cidade do Brasil, quiçá do mundo, porque nós estamos chegando via satélite, através da TBN na Europa, Portugal principalmente, onde nós temos uma igreja, mas em todos os países da Europa, no Oriente Médio também, e cremos que esta é uma porta que o Senhor abriu para que a graça de Deus possa correr. O apóstolo Paulo disse, a palavra de Deus, a graça de Deus, ela não está algemada, não, ela corre, ela precisa correr para que vidas sejam resgatadas, para que vidas sejam libertas das algemas espirituais, emocionais, enfim. Deus usa os seus meios para alcançar os seus filhos, os seus eleitos, aqueles aos quais Ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Ele predestinou em amor para serem conformes à imagem e semelhança do seu Filho. Nós fazemos parte deste grupo, deste grande exército de Deus, de pessoas chamadas, escolhidas em amor por Ele, e não só para vivermos a vida eterna, principalmente para vivermos a vida eterna, mas para que nesta terra também nós sejamos um diferencial, nós sejamos a luz, nós sejamos o reflexo do próprio Deus aqui nesta terra. As pessoas não podem ver Deus, as pessoas não podem tocá-lo, mas porque fomos feitos à imagem e semelhança dele e devemos viver assim em todos os aspectos da nossa vida, quando alguém nos vê, deve perceber Cristo em nós, deve ver Cristo através das nossas atitudes, da nossa fé, da nossa confiança. E este tema que o nosso apóstolo vai pregar hoje, Fazendo Mudanças, é um tema muito importante para que você esteja atento àquilo que Deus quer provocar como mudança, como restauração, como transformação na sua vida. Ainda estamos no começo do ano de 2015 e ainda há tempo de você gerar, através da sabedoria, do conhecimento, estas mudanças. Não podemos mais ficar presos a sentimentos, a situações que nos diminuem, que fazem com que nós nos sintamos aquém daquilo que Deus diz que nós somos, fazem com que muitas vezes os nossos caminhos fiquem travados, confusos. Não, é momento de mudança, é momento de reflexão, é momento de desistirmos daquilo que nos impede de avançarmos para algo maior, para algo superior, para aquilo que Deus tem para nós. Veja que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 13, ele dá aqui uma lição sobre o amor, ele está dando uma explicação sobre algo muito superior, que é o amor de Deus. Ele diz assim, em versículo 11, algo muito importante e que nós cristãos devemos trazer para as nossas vidas, devemos aplicar nas nossas vidas. Ele diz assim, versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Deus nos chama
a maturidade espiritual. Deus não quer que nós fiquemos no leite espiritual. Veja que o apóstolo Paulo, para algumas igrejas, ele teve que escrever: olha, leite vos dei porque vocês ainda não estavam preparados para receberem o alimento sólido. Mas nós compreendemos que já estamos num estágio de vida onde devemos deixar as coisas de menino, deixar a imaturidade espiritual, deixar aquelas situações que nós sabemos que não devem estar nas nossas vidas, que nós sabemos que impedem que alcancemos a maturidade espiritual que Deus espera e deseja de nós. Então, fazendo mudanças, este é o tema que você vai assistir agora e daqui a pouquinho estarei de volta. Fazendo mudanças. Amado, isso são heranças biológicas. Mas às vezes há uma herança de problemas emocionais. Você sabe, às vezes você vê um perfil de uma pessoa com problemas emocionais, predisposição para viver problemas por causa de temperamentos difíceis. Você já não ouviu dizer: fulano de tal tem um temperamento difícil? Ah, mas o pai dele também era assim. O avô dele bateu, deu tiro, não sei quem. Você sabe, são heranças, temperamentos difíceis, tendências para dependências, por exemplo, álcool, drogas, dependências químicas, hábitos que às vezes são padrões familiares negativos, que nós herdamos. Você ouve dizer tal pai, tal filho, no bem e no mal. Então isto às vezes dificulta a vida, e é aí que o Espírito Santo atua para mudar as pessoas. É impossível uma pessoa que tem um temperamento difícil, tem temperamento difícil 1 ano depois, 2 anos, 10 anos, 20 anos na igreja com o mesmo temperamento difícil. Você sabe que nesses problemas de caráter, estou lhe falando aqui de questões, por exemplo, de mentira. Quantas pessoas destruíram as suas famílias por causa de mentira? Quando você ouve dizer fulano de tal tem dupla personalidade, isto aqui é dramático para a vida de um ser humano. Então Pedro disse em 1 de Pedro 1,18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Quer dizer que às vezes, sem culpa, isto não é culpa, é uma herança biológica, mas nossos pais nos legam procedimentos fúteis. Isto é legado, isto é biológico. Às vezes isto vem de problemas familiares, mas nós temos também as questões que nós aprendemos, que eu chamo de herança sociológica, que vêm para a nossa vida porque nós testemunhamos no dia a dia situações e nós vamos sendo influenciados. Você se recorda do que disse Paulo em 1 Coríntios 15:33? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu me recordo que na faculdade de Direito, numa das cadeiras mais importantes, tinha um professor que tinha uma postura tão equivocada em relação à questão do casamento, que durante 1 ano que ele foi professor de 2 períodos, ele acabou com os 10 ou 12 casamentos de alunos. Os alunos iam aprendendo com um mau testemunho que influenciava através de um professor universitário, e pelo menos uns 10 romperam os seus casamentos, porque o professor entrava na sala e ia degringolando todo mundo, e falando mal das mulheres, e falando mal dos casamentos, e aquela gente foi absorvendo. Sociológica, não era por um acaso que ele era o professor de Direito da parte de Sociologia, mas era verdade, que ele corrompeu os bons costumes de muita gente. Depois nós também herdamos as questões das escolhas teológicas. Você sabe, a igreja protestante, de maneira geral, tirando as que seguem a igreja da reforma, que fazem parte da última reforma protestante,
elas herdaram da igreja romana muitos tipos de idolatria. A igreja não tem um santinho Maria, mas tem o sal, tem o óleo. Isso são heranças teológicas, amado, que vieram da igreja romana por gerações inteiras, que adoram Maria, adoram Aparecida, adoram Fátima, adoram ídolos, rosários, escapulários. E as igrejas protestantes, que deveriam ser chamadas de protestantes, herdaram tudo isso dentro das suas igrejas. Então, se hoje há mentiras de falsas religiões, muita gente é enganada e enganam, escravizam, humilham o ser humano, criaram milhões de pessoas com hábitos religiosos malignos. Tem que mudar. Então nós podemos gerar mudanças do que se herda biologicamente, portanto dos nossos pais. Podemos gerar mudanças pelo que aprendemos pela comunhão com os outros. Eu às vezes ouço pessoas dizendo assim: não, é porque eu aprendi. Amado, o que eu aprendi de bom e perfeito foi com a Bíblia Sagrada. Não dou honras a mais nada. O que eu aprendi, o que eu sou hoje, eu sou pela graça de Deus. Eu aprendi com Jesus. Eu nunca me deixei influenciar pelo mundanismo, nem nos hábitos sociológicos, e muito menos na minha herança familiar. Senão eu não estaria aqui esta noite. Então, como é que se mudam estas questões na vida? Muita gente faz terapia. Muita gente vai para o psiquiatra. Muita gente procura o conselheiro matrimonial. Muita gente se submete a rituais ocultistas. Correm para onde há uma novidade, que a Bíblia chama do caminho da perdição. É buscar sal quando alguém está morrendo de sede. Olha o que diz em 2 de Pedro 2,15. Pedro diz algo muito interessante. Ele disse: abandonando o reto caminho se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, saber, o mundo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas pelo temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Quer dizer que às vezes uma pessoa está prestes a fugir do erro do mundo, entra num lugar que diz igreja, e ela aprende lá sobre o demônio, sobre o diabo, sobre o sal, sobre o óleo. Estas pessoas que estavam fugindo se tornam pessoas de libertinagem, prometendo-os liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Isto acontece quando as pessoas conhecem a graça de Deus e saem para a lei. Elas são vencidas porque de novo voltam para a escravidão da lei. Diz que o último estado se torna pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foram dados. Olha o drama de quem se desliga de Cristo, decai da graça de Deus, sai da graça para a lei. Melhor que não tivesse conhecido a verdade. Como eles aconteceu, que diz certa doge verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a volver-se no lamaçal. Isso é dramático. Então, pastor, por que é tão difícil as pessoas mudarem? Porque você convive às vezes com um casal brigando dentro de casa anos e anos, violência verbal, violência física. Por que é tão difícil de mudar?
Porque, irmãos, coisas que você desenvolve desde criança, às vezes não muda de um dia para a noite. Há situações na vida das pessoas que vêm de longe, são essas heranças familiares. Você não ouviu já pessoas que dizem: eu sou eu, foi meu pai que me fez assim. Quem quiser que me faça outro, se achar que eu sou ruim, eu não mudo. Então, muitos confundem sua identidade. Eu nasci assim, eu vou assim até o fim, tem que me aceitar como eu sou. São pessoas que têm medo de mudar, sofrem a beça, porque confundem a sua identidade. Segundo, amado, cada defeito de caráter tem um preço. Todo comportamento negativo tem uma consequência. Quarto lugar, o inimigo quer desencorajar a pessoa com setas, com dardos inflamados, para que a pessoa não mude. Sabe o que o inimigo joga na cabeça das pessoas? Igreja? Isso não vai funcionar. Igreja? Isto é ridículo. Por que igreja? Eu já fiz terapia, já fiz isso, já tomei aquilo. Como é que eu vou mudar? Eu já tomei até Santo Daime. Então isto torna a vida difícil. Mas Jesus disse em João 8,44: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele é homicida desde o princípio e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fale do que é próprio, porque ele é mentiroso e é pai da mentira. Então, amado, você não pode aceitar o mundo, porque o mundo tem um pai, o pai da mentira. Tudo do mundo é mentira. Nós temos um pai, o pai da verdade. O que é que diz em João 8,32? Conhecereis a verdade, e a verdade vos... O mundo aprisiona a verdade, mas ele quer saber quem é esta pessoa que me liberta. Diz o versículo 36: se pois o Filho vos libertar. Amado, pode ter herança de cromossoma, biológico, sociológico, teológico. Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres, verdadeiramente livres. Não precisamos de droga, não precisamos de fumo, não precisamos de remédio de tarja preta, não precisamos de conselhos do mundo. Nós temos aqui. Por isso que Paulo disse em Romanos 12,2: não vos conformeis, mas transformai-vos com a renovação da mente. Você sabe, são os nossos pensamentos que nos dirigem. Se você quer mudar a sua vida, você tem que mudar a sua forma de pensar. Você não pode pensar como o mundo. O mundo não aceita ser dizimista. O mundo não aceita cooperar para a salvação de almas. O mundo não aceita vir à igreja. O mundo não aceita a Bíblia Sagrada. O mundo rejeita. Tem sede, mas cá está em busca de comer sal. Então, meu amado, como é que se muda a mente? Como é que eu mudo a mente? Porque ele disse que é transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que eu mudo? Em primeiro lugar, eu tenho que pensar que para mudar a vida, eu tenho que mudar um aspecto de cada vez. Provérbios 17:24 diz: a sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Extremidades da terra quer dizer o quê? Em muitas direções. Se você quiser mudar tudo na tua vida, você vai se desencorajar, você vai desistir. Um aspecto de cada vez. Talvez fosse importante eu lhe dizer como é que Deus fez na minha vida. Talvez seja importante o meu testemunho nesta hora. Você sabe, a primeira coisa que Deus trabalhou, o primeiro defeito que Deus trabalhou na minha vida há 38 anos, foi nas questões de ser verdadeiro e não mentiroso. Eu participava de uma igreja em Lisboa e me recordo que todo final do culto
tínhamos um grupo de jovens que nós tínhamos um pastor muito grosseiro, mal educado, inculto, mas era pastor. E esse senhor, cada culto era um fim do mundo. E eu me recordo que terminávamos o culto e tinha uns jovens mais antigos que juntavam todos os jovens lá fora, e todo mundo começava a falar mal do pastor. E eu estava novo na igreja, entrei, porque os bons costumes são corrompidos pelas más conversações. E eu me recordo que um dia estavam preparando os alunos para o seminário para serem pastores, e eu era um deles que tinha sido separado. E na hora em que o pastor disse: agora eu vou orar por todos os jovens que foram separados para o ministério, e muitos daqueles jovens faziam parte do grupo dos mentirosos e fofoqueiros. E eu pedi ao pastor, a oração foi feita na sala anterior à sala do pastor, e eu disse, antes dele orar, disse: pastor, eu precisava de fazer-lhe um pedido e confessar-lhe uma coisa. Eu tenho sido fazendo mudanças. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Sempre é necessário fazermos mudanças. Eu li no início do programa o apóstolo Paulo escrevendo na sua primeira epístola aos Coríntios, ele diz: quando eu era menino eu pensava como menino, agia como menino, mas quando me tornei homem eu desisti das coisas de menino. Eu gerei mudanças, eu tive a percepção do que eu devia fazer e o que eu não devia fazer, da forma como eu deveria agir e da forma como eu não deveria agir. Deixei de lado os empecilhos para uma vida de maturidade espiritual e escolhi Deus, escolhi aquilo que era melhor para a minha vida. Que esse seja o seu pensamento hoje. Que este seja o sentimento nutrido no seu coração. Vou desistir daquilo que me diminui, que me impede de alcançar o que Deus tem para mim, e vou prosseguir para algo superior, para o alvo. Amém? Olha, acesse o nosso site igrejacristovive.com.br. Lá você vai encontrar todas as mensagens arquivadas do nosso apóstolo. Temos também as mensagens das noites maravilhosas, nosso fim de ano de 2014, a nossa cantata de Natal, Deus dos Impossíveis. Temos as apostilas, estudos bíblicos, todo o material disponível gratuitamente. Basta acessar igrejacristovive.com.br. E amanhã, às 7h30 da noite, nós teremos o nosso culto Seminário de Excelência da Graça de Deus. Você que está aqui no Rio de Janeiro, venha estar conosco, temos toda a estrutura, todo o conforto, tudo aquilo que você precisa para prestar o seu culto racional a Deus da melhor forma possível. Você que não está, através do nosso site, você poderá assistir ao vivo aos nossos cultos, a nossa programação. Amém? Lembrando que se você ligar agora para o nosso telefone 0 operadora 21 3017 9090, nós vamos lhe enviar gratuitamente este livreto que tem como tema Em que nós cremos. Nosso programa está chegando ao fim, fique agora com momentos de louvor, aproveite, estamos começando o dia, louve ao Senhor, engrandeça Ele. Logo em seguida, a Igreja Cristo Vive de São Paulo com a Bispa Solange Brant. Que você tenha um dia em perfeita vitória, em nome de Jesus. Amanhã estarei de volta. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.